experiência, a gente tivemos assim, experiências marcantes, né, que não só foi esses contatos direcionados para um trabalho, mas tivemos também participação em contatos com outros amigos, que foi o contato mais em grupo, né? Mas os contatos assim que a gente teve, foi o primeiro contato, foi com o Rangstar, que foi era chamado na época de Astacheran. Quando nós chegamos lá na fazenda, a primeira viagem, e passamos lá, acho que foram 3 ou 4 noites lá, né? Então, a primeira noite foi normal, a gente viu algumas luzes se apresentando no céu, uma sonda que saía de um lugar, sobrevoou lá, a gente viu um objeto luminoso passando, mudando de cor, ficava azul, ficava vermelho, e assim foi mudando de cor, passando. A gente via muitas canéplas também, são aquelas bolas de luzes, né, que pode andar tanto de baixo para cima, de cima para baixo, ou na horizontal, e sempre numa altura assim, no máximo 200 metros do solo. Canéplas enormes. Então as canéplas também eram um fenômeno assim muito interessante, né, que a gente via naquela época. E as sondas, né? As sondas são objetos tripulados ou não, tá? Então pode ser um objeto que vem de uma nave, né, de uma espaçonave, alguma coisa que vem para poder chegar mais próximo da gente, para poder ter uma interação ali. E pode acontecer 1000 coisas com essa sonda. Ela pode conversar com você, ela pode mudar de forma, ela pode se dividir. Isso tudo a gente tem documentado, a gente tem foto, a gente tem filmagem. Então, assim, é surreal, como diz o nosso amigo Filipão, é surreal. Porém, no contato, que era a noite principal, que foi a noite quase do terceiro dia, né, que a gente teve, nós fomos levados para o platô. Mas teve também, a gente subiu várias vezes, né? Todos os dias a gente queria subir. E o Não, dizia, sim. pode subir, que está trabalhando a energia aqui em cima no morro. Não pode subir, mas a gente sempre acabava subindo. Aí teve um dia, a gente se perdia lá, porque assim, parecia que as estradinhas mudavam de forma, né? Ficavam diferentes. Então, subia eu, o César, o Marcelo, a gente veio... O César também era de Paraty, então ele foi conosco, né? E quando a gente ia para a gente estava indo para um determinado lugar, que era um pouco proibido de ir, eu acho, apareceu uma cobra, uma coral de noite. E aí o Marcelo, ela passou pelo meu pé, né, Marcelo? Ela passou por cima do meu pé. Aí o Marcelo viu ela passando por cima do meu pé, eu não tinha visto, eu estava parada, né? Porque estava ventando muito lá em cima e parecia que tudo mudava de direção. Aí o Marcelo deixou passar e depois o Marcelo falou que tinha uma cobra passando no meu pé e que a gente tinha que voltar. Eu comecei a pular igual uma maluca, né? Então eu quis voltar correndo. Mas eles bloqueiam os entiais, eles criam barreiras para a gente não passar. Isso aí é o seguinte, eles alteram a geografia do lugar e a natureza, né? Que a gente chama de a falsa natureza, né? Que, na verdade, aquilo tudo ali são, vamos dizer, uma tecnologia que eles têm, né? Os parceiros têm uma tecnologia que interage ali com as árvores, com tudo, eles mudam as coisas de um lugar, você se perde, ou tinha uma estrada aqui, daqui a pouco a estrada não está mais aqui, tinha uma trilha aqui. É uma coisa muito louca que acontece lá. Lá naquele lugar, gente, acontece muita coisa. Já aconteceu coisas assim que você escutava o cara conversando a quilômetros de distância. A gente chama de labirinto sensorial, né? Então parece que o cara está aqui do teu lado, mas o cara estava lá longe. E aí você escutava como tivesse aqui no teu ouvido. Como tivesse uma caixa de som acústica aqui no teu ouvido, aqui, você ouvindo as pessoas conversando. Então, assim, tem de tudo lá. Sondas, né? Saem, como eu falei, saem desses lugares, sobrevoam a região e tal, e voltam para o mesmo lugar. Luzes atravessam ali aquele morro do Rangstar, aquele morrão grande lá, que é a referência de Dakhla, né? Aquele morro. Tem uma luz, acontece, não sei, no período do ano, vê um feixe de luz assim, atravessa o morro, sai do outro lado, vai para outro canto. Isso foi tudo documentado, né? Já teve, assim, interações, né, de pessoas, né? Como eu falei, adentrar determinados lugares que tinha trilha, e quando ela, horas depois ia lá ver, era só vegetação fechada, não tinha mais trilha nenhuma. É como que algo que abriu ali para algum trabalho específico e fechou depois, pronto, acabou. Isso, assim, gente, vendo ao vivo e a cores. Bom, e aí chegando no contato, né, do contato do Rangstar, foi uma coisa interessante, porque quando nós chegamos no morro, tinham várias pessoas, né, a maioria eram do Rio de Janeiro, porque foi um ônibus que tinha
um grupo bem grande, né? E tinha algumas outras pessoas que vieram, assim, poucas pessoas que vieram de algumas regiões ali. Acho que eram 127 pessoas. 123 pessoas ao todo. 23, E essas pessoas não conhecia, eu só conhecia só estava eu, a Rose e o César, que era um amigo também de Paraty, que foi junto com a gente. Então a gente não conhecia os demais, né? E essas pessoas foram chegando, e a gente foi se reunindo e tal, e veio um pessoal e falou, gente, vamos aguardar aqui no platô, o platô ali, vamos aguardar aqui que os contatos vão acontecer, vocês vão sendo chamados para poder ir lá, mais aqui, uma trilha mais à frente, vocês vão sendo chamados. Tá bom. Mas você não tinha ideia de que tipo de contato, né? Não, nem imaginava, porque a gente não sabia que era o Asta. Não foi contado nada pra gente, assim, o que ia ser. A gente ficava imaginando um ETzinho igual de filme, né? Alguma coisa assim. Que era o Asta. Não, a gente pensou que ia ver aqueles seres cabeçudos, com aqueles olhos grandes, né? Com aqueles tentáculos assim. Ver, né? A gente tava pensando tudo isso, a gente tava com medo também, um pavor, curiosidade, tudo. Eu tava feliz. Enfim, eu e a Rose estávamos ali aguardando junto ali e tal, e a hora foi passando. Isso foi mais ou menos 9 horas da noite que nós subimos, ficamos aguardando ali, e aí algumas pessoas de uma certa idade foram sendo chamadas primeiros, né? As pessoas indo na nossa frente. Nós éramos mais jovens na época, e aí fomos aguardando, o pessoal foi indo. E eu lembro bem que o pessoal falou assim, olha, os contatos vão acontecer até às 5 horas da manhã. Então, poxa, quase 5. Vocês aguardem que até lá vai acontecer. Tudo bem. E a gente ia lá aguardando. Foi passando 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente nada de ser chamado. Quando deu 4:30 da manhã, eu já estava entendendo que seria a minha vez, da Rose, do meu amigo César. A gente já estava na boca do gol, assim, para ser chamado, né? Também, né? Uma amiga, assim, uma mulher que estava com o rádio na mão, falou, não sei o quê. Aí levanta, umas pessoas assim, levantou e começou a falar, né? Discutir lá, porque, sabe, a gente está aqui aguardando, não vai chegar a nossa vez, e tarará, e começou a ter a frequência deu uma caidinha. Deu uma caidinha, né? Discutiram, elas eram, eu não lembro bem, Paraná, né, Marcelo, eu acho. E aí elas começaram a discutir, dizendo, poxa, mas eu tô aqui, eu já deveria ter subido, por que eu não fui, por que não sei o quê. Aí começou uma discussão lá, a gente ficou olhando aquilo, né, porque a gente pensou, pô, no lugar mesmo, tá aí discutindo, que louco, né? E aí, de repente, uma nave, né, Marcelo? Toda então, aí apareceu e girou. Apareceu no horizonte, Céu. Apareceu uma bola de fogo, saiu do chão, lá no horizonte, a gente de cima do platô ali, você vê o Pantanal, né? Você lá no horizonte, você vê a linha do Pantanal, Mato-Grossense. Gente, subiu uma bola de fogo, assim, igual um sol, assim, ó, levantou meio céu, assim, parou, assim. E ficou jogando cores, assim, e a gente ficou esbabacado olhando aquela luz lá, e de repente... Vem uma pessoa lá da trilha e falou, gente, o que está acontecendo aqui? A energia está atrapalhando lá o trabalho lá na frente. Caiu a frequência. O que aconteceu aqui? O radinho tocou. Aí a mulher, não, porque aí as pessoas estavam ali brigando ainda, né? Não, porque era a nossa vez, e tarará, piriri. Aí até eu falei assim, gente, se for o caso, vocês vão na nossa frente, então, pode ir. Aí, de repente, a mulher fala com o radinho, o Urandir fala no radinho, fala assim, ó, frequência caiu. Quantas pessoas tem aí? Aí contou, tem 6 pessoas. Não foi? Tem 6 pessoas aqui. Aí falou, então tragam as 6 pessoas. Antes estava indo de uma em uma, estava indo depois de 2 em 2, depois estava indo de 3 em 3, e depois no final o Urandir falou, manda quem tá aí, manda para cá. Aí saímos do platô, fomos em direção às marcas. Quando chegamos na marca, o Urandir saiu da meio da mata, assim, e ele estava... A testa dele estava toda iluminada, assim, toda acesa. Uma luz. Mas antes a gente viu, né, o fecho de luz, né? Que quando ele veio falar com a gente ali no platô, nós vimos. Aí ele falou, nossa, vocês estão vendo? Era um feixe, assim, verde neon, que ia até no céu. Saía daqui e ia. Saía daqui da orelha dele, aqui, atrás da orelha dele, saiu um feixe de luz igual um laser, assim, vinha lá do céu e conectando com ele aqui. Naquele dia lá, ele estava conectado muito, a energia dele estava assim, né? E ele simples, calmo pra caramba, sereno. E olha, gente, já era 4:30. O cara estava lá desde não sei que horas lá em cima. E ele estava atendendo levando as pessoas lá para ter o contato lá. Aí ele olhou assim e falou assim, eu vou ter que separar a energia pela aura. Ele não conhecia ninguém ali do grupo, ele falou, vou ter que separar pela aura. Ele olhou a aura e falou, você vem para cá, você vai para lá, você vem para cá, você vai para lá. E ele separou exatamente nós 3, que estavam juntos, né?
E ele falou, aí ele olhou pra gente e falou assim, eu posso levar eles na frente de vocês agora? Pediu Aí nós falamos, permissão. sim, pode levá-los. Aí eles estavam assim, meio irritados ainda, o pessoal estava um pouco meio agitado, o Urandir foi, pegou e levou eles lá. Ficaram lá uns minutos lá. Quando eles voltaram assim, gente, muito amor, muita paz, muito não sei o que e tal, com a gente assim, botou a mão no meu braço assim, fez assim, me abraçou a Rose e tal. Ai, que coisa linda, não sei o que. E eu falei, gente, o que aconteceu com esse pessoal? E aí o teu coração já fica assim, né? Aceleradão. Tudo começa a ficar meio que... Aí o Urandir veio. E aí, vocês estão preparados? Ai, Eu falei, bom, Urandir, preparado não sei. Ele falou, não, fiquem tranquilos. É como se fosse um jogo, um game. Mantenha serenidade, calma. E na hora que nós começamos a andar com ele, ele levou a gente desse ponto que nós estávamos nas marcas, ele andou mais ou menos uns 100 metros à frente. Num lugar, eu fui fazendo assim. Aí ele, você tá vendo? Você tá vendo? Tinha uma cortina, gente. Uma cortina toda, assim, cheia de brilho, que eu achei que era uma cortina. O lugar inteiro ali, aquele entorno ali, estava caindo como se fosse uma cascata de coisa prateada, assim, sabe? É lindo. O ar estava ionizado, o ar estava todo... Como tivesse assim, luzes céu, gente, piscando assim em volta. Aí a gente passava a mão assim, e ele falou, vocês estão vendo isso? Vocês também estão vendo? Eu falei, o que é isso, Urandir? Aí ele falou assim, isso aqui é o campo, é o campo de força dele. Eu falei, caramba! Eu falei, o que é isso, rapaz? Aí você já começa a ver coisas que sua cabeça começa a pensar. Aí nós fomos andando. Ele falou, bom, vamos parar aqui. Vocês três, deem as mãos, formam um círculo e bote a mão direita um sobre a outra. Nós colocamos a mão direita um sobre o outro assim, no meio do círculo, né? Fizemos um círculo, os três deram a mão e de repente uma pedra caiu. Pá! Uma pedrona, né? Uma pedra de discorde desse tamanho caiu, enorme, caiu assim. Eu falei, Urandir, eu posso pegar? Ele falou assim, não. Aí eu olhei assim, a pedra foi e se desmaterializou. Do chão a pedra sumiu. Eu falei, caramba, cadê a pedra? Nesse momento, eu estava no meio, a Rose no meu lado esquerdo, o César estava do meu lado direito. E o Urandir estava mais à frente aqui. E o Urandir falou assim, olhem à frente de vocês, observem à frente que ele já está na frente de vocês. Ele já está andando na frente de vocês. Eu falei, caramba, cadê o cara? E a gente olhou, não tinha nada, não vimos nada. Era um mato baixinho, tinha aquela vegetação que vocês devem conhecer lá, né? Aquela vegetação seca, né? Tinha um matinho assim, um mato assim de 30 centímetros assim no chão, umas árvorezinhas fininhas e tal. Árvores fininhas. Ele falou, está andando na frente de vocês. Eu olhei e falei assim, não tem nada ali. Aí ele insistiu, vocês não estão vendo? Aí nesse momento eu olhei para o chão assim, eu vi lá do fundo da mata, começou a vir o mato começou a abrir. O mato começou a se abrir. Como alguma coisa tivesse pisando, vindo, sutilmente pisando assim, e você escutava o pisar. Mas a gente não via ninguém. Aí eu pensei o Urandir tá fazendo um truque. Amarrou uma linha de nylon ali no mato e tá, sei lá, tá fazendo algum movimento. A gente pensou isso. A gente tem que ser sincero. Eu pensei, falei, pô, ele tá nos enganando. Aí ele perguntou pela terceira vez, vocês não estão vendo ele? Aí a gente falou, Urandir, infelizmente não estão vendo nada. Aí ele falou, então vocês fazem assim com os dedos, pressione as têmporas aqui, nesse ponto aqui, e olhe fixamente na frente de vocês. Aí foi a coisa mais extraordinária. Quando a gente apertou aqui as têmporas, pressionou, nós três olhamos na nossa frente assim, tinha uma árvore fininha assim, sai um cara de dentro da árvore. Fazendo assim, gente. Mas ele é enorme, ele deveria ter quase uns 3 metros de altura. Nossa! E musculoso, muito forte, uma postura assim... Militar, uma coisa assim gigantesca assim. Eu falei, caramba, que é isso? E aí o cara começou a andar. Saiu da árvore e começou a andar assim em zigue-zague, para lá e para cá, com a mão para trás. Ele estava com uma postura... igual de uma postura ereta, assim, sabe? O peito estufado, com a mão para trás
e andando de forma cadenciada, assim. Parecia preocupado. Andando assim, e a gente olhando assim. A gente falou, naquele momento a sua mente congela, né? Tudo em você para. A gente fica em silêncio total. E o Urandir falou, se vocês estão vendo ele agora? A gente, sim, Urandir, estamos vendo ele. Mas nesse momento, ele estava como se fosse uma silhueta escura. Como fosse assim, uma imagem. Igual você vê na câmera, na foto de um negativo de uma foto. Sim, Vocês sim. já viram o negativo de foto? De antigamente usava as fotos, né? A gente tirava foto, tava um negativo, né? Que é aquele. Você não vê a pessoa, você só vê uma silhueta escura. É aquilo que a gente estava vendo. E aí, nesse momento, eu pensei, e a Rose depois também confirmou, que também ela pensou a mesma coisa. Nós pensamos assim, será que esse ser escuro que nós estamos tendo contato não é um ser... Porque as pessoas falavam de tudo naquela época, né? Os esotéricos falavam, olha, existem seres malignos, existe não sei o quê, parará. E eu pensei, por um segundo eu pensei assim, caramba, será que é um ser negativo? Eu também. E a Rose pensou nessa hora. E olha, gente, olha que nós tínhamos passado por tantas coisas até chegar àquele ponto ali. Vocês veem como é que é difícil, como foi difícil para nós, e como é difícil para muitas pessoas o entendimento, né? E aí, nesse momento, quando a gente pensou isso, ele estava andando assim, ele foi e parou. E ele parou, ele começou a entrar no tipo assim, como se estivesse entrando em curto. As luzes, começou a correr luzes por dentro dele, uma luz vermelha. Começava a correr uma luz vermelha por dentro do corpo dele, corria dos pés, subia. E ele ficou parado assim, imóvel. Meio que parado assim, meio que parecendo que ia desaparecer, sabe? Aí não sei, eu senti uma emoção, assim, uma sensação de arrependimento. Não está por ter errado. Pedir perdão. E nesse momento eu fui e mentalizei, falei assim, que na época as pessoas chamavam ele de comandante, né? Então, eu falei, comandante, por favor, me perdoe do que eu estou pensando de você sobre isso. Você está aqui diante de nós, se apresentando dessa forma, e eu estou aqui duvidando de você. Me perdoe por isso. Caramba. Gente, foi a coisa mais linda. A coisa mais linda. Ele estava assim de perfil, ele levantou... Eu não falei, eu só pensei, e a Rose também pensou. Ele foi assim, levantou a cabeça assim, aí foi a hora que ele ficou de frente pra gente, ele ficou de frente. E era uma distância assim, gente, de 3 metros, de 3 metros. Pouca coisa, gente. Ele estava na nossa frente assim. Marcelo pediu para ir lá. Aí ele chegou e ficou assim, estufou o peito assim, aí ele se iluminou todo. Caramba, quando ele começou a se iluminar, os chakras dele começou a acender, cada um de baixo para cima, começou a acender o chakra dele. Começou cada um numa cor. Nossa, tum, divino, tum. Começou o plexo solar dele, iluminou assim. Aí o laríngeo dele iluminou. Quando chegou aqui, correu uma luz aqui, dourada aqui, começou a correr aqui na testa dele, se juntou aqui assim, ó. E acendeu uma luz douradona assim na testa dele. E ele olhou para os 3 assim, com um olhar profundo assim, olhou para os 3 fixamente assim, e deu um flash da testa dele, pá! Clareou a mata toda. Nossa, que presente, hein? Ele mandou a gente ficar perguntando, que a gente podia perguntar. Aí ele respondia, ele estava em posição de descanso, aí levantava a mão, acendia a luz. Aí voltava, aí acendia a outra. Nessa hora você já não sabe mais o que você quer. Aí eu falei, Urandir, eu quero ir lá para cima dele. Eu quero botar a mão nele, Urandir. O Urandir falou, pede para ele se você tem permissão. Pergunta para ele. Eu falei, comandante, posso sair tocar em você? Aí ele fez, não. Não. Aí o Urandir, eu falei, mas o Urandir, ele falou não. Porque ele acendia uma luz vermelha, né? No peito dele acendia uma luz vermelha, assim, sabe? Dizendo que não. Porque naquela época eles não tinham contato verbal. A gente não estava conseguindo entender eles. Não é que eles não entendiam a gente. Nós é que não estávamos na frequência mental de conversação. Entendeu? Era físico, tudo físico, porém a gente não conseguia verbalizar, entender a verbalização dele. Ele tentava falar alguma coisa, mas saía tudo enrolado na nossa mente. Entendi. Ele falava, sabe, assim, uma voz grossa, assim. E a gente não entendia. Então ele começou a acender luzes. As luzes verde, sim. Vermelha, não. Então a gente perguntava, posso ir aí tocar em você? Ele... Não, né, acendia a luz vermelha. Então, ficou nesse negócio. Aí teve um momento que o Urandir falou assim, olha, nesse momento que ele jogou o flash de luz... Nave, que estava no Morro do
Astor, que depois desse contato virou o Morro do Astor, né? Então, a nave estava estacionada lá. Ela começou a subir. Aí o Urandir falou assim, ele tem um tempo. Quando essa nave sobe, está avisando que ele tem que ir embora. Aí ele falou assim, aí o Urandir falou, vocês podem ficar aqui, né? Vocês podem ficar conversando. Ele permitiu que vocês fiquem. Só que tinha gente lá atrás, né? E a gente queria que todo mundo visse que a gente estava vendo, né? A gente queria. Maravilhoso, né? Não, a gente Deus. queria... A gente falou... A gente estava com aquela vontade, né, de querer que os outros também vissem o que a gente estava vendo. Então, e ao mesmo tempo a gente não queria sair dali, né? Então a gente estava assim, preso naquela situação, mas a gente pensou assim, poxa, vamos dar oportunidade para os outros, porque o dia estava amanhecendo, o sol estava começando a aparecer já. Estava de dia. E aquela nave passando bem lá no horizonte, e eram duas naves, uma nave sendo escoltada pela outra, assim, passando assim, em cima daquele Fazia platô. triângulo, uma nave, outra. Aí o Urandir apontou pro céu e falou assim, eles estão sinalizando que já estão indo embora. Eu falei assim, caramba, Urandir, mas tem lá... Ele falou, mas já vão embora. Eu falei assim, não, peraí. Aí eu olhei para ele, né, ele se posicionou assim, tinha uma hora que ele se deslocava tão rápido, que eu perdia ele. Eu falei assim, onde ele tá? Ele estava aqui no lado esquerdo. Aí saía do outro... Aí daqui a pouco ele, aparecia do lado direito. No piscar de olho, ele se teletransportava. E, gente, a coisa mais louca, ele estava flutuando 1 palmo do chão. Do chão. Ele não estava... Aquele mato abrindo, era ele flutuando, e a energia abrindo o mato. Nossa! E ele estava assim, diz depois, o Urandir falou que ele estava na forma mais densa possível que eles podiam ficar, né? Porque, claro, né? Eles já estão transmutados, já estão numa energia muito alta, né? Mais alta do que a nossa. Mas é pesado. Então eles não conseguem, então eles se sentem muito pesados. Então eles conseguiram densificar o máximo ali para a gente poder ver, entendeu? No plano tridimensional, a gente poder enxergar ali. Então, tinha momentos que a energia dele começou a alterar a vegetação. Então saía raio assim da cabeça dele, parece coisa de ficção científica, né? Saía raio da cabeça dele assim, e atingia o galho assim, o galho caía. Derrubava o galho. O raio caía no chão. E a gente vendo aquilo tudo. Então, você vê que é uma força fenomenal. Aí você vê como que esses seres, o nível de evolução deles não é só consciencial, não. É energético, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim. Até eu falei, Urandir, mas nós vamos chegar nesse nível? Ele falou, é esse o nosso trabalho, é isso que nós temos que chegar. Esse é o nosso trabalho. Todos nós temos que chegar aonde eles estão. O Urandir falou isso na hora do contato, na cara dele, assim, falando.